Criativa. Na redação da Criativa Online, Vanderlei Andrade, que nós temos o prazer de receber para bater um papo sobre a vida dele em São Miguel das Matas. Ele que ainda não é cidadão miguelense, nós temos dito sempre, enquanto o título ainda não recebeu, mas é cidadão miguelense de coração. Está em São Miguel das Matas desde o ano de 1999, veio trabalhar na recém-extinta EBAL, não é? A gente deseja que a EBAL possa voltar agora com uma nova configuração, mas enfim, veio a São Miguel das Matas trabalhar na EBAL no ano de 1999 e logo depois entrou no CVB. Atualmente ele está no governo do estado trabalhando enquanto escrivão da Polícia Civil. E pode falar com propriedade com relação a essa vinda dele a São Miguel das Matas. Nós temos a grata satisfação de abraçá-lo pela vez primeira aqui. Um abraço, professor. Obrigado pela atenção. Professor, porque foi meu professor também lá no CVB. Com certeza. E nós mantemos também esse carinho especial por ele. Um abraço, obrigado pela atenção. E o meu muito obrigado, Magno, né? Primeiramente pelo convite que me foi feito, né? Boa tarde a todos que vai nos assistir e dizer o seguinte, que de fato cheguei aqui em 1999 vindo para ser gerente da EBAL, né? Cesta do Povo, e permaneci, né, gerenciando a Cesta do Povo por longos 3 anos. Nesse período, o fato que você disse que eu fui professor, ela se deu de uma forma diferenciada. Quando eu aqui cheguei, o Aldemir Vilas Boas, que era o único colégio de primeiro e segundo graus do município, estava fechado. E 8 meses os alunos em casa, sem aula. E nós achávamos isso um absurdo. Uma cidade pequena, o único colégio do estado e fechado, né? Isso ainda em 99. Isso nos idos 99, 2000, naquele período. O problema todo era uma disputa que havia entre o prefeito Ademar Vilas Boas e o governo do estado, que era o senhor Valdir Pires. Distintos naquele momento. PMDB com Valdir Pires. Isso. Enquanto que Ademar Vilas Boas estava no PFL na oportunidade. Né? Na oportunidade. E o governo do estado não aceitava que não indicasse a direção. Mas o engraçado é que o governo do estado só indicava a direção, mas quem arcava com todos os professores era o município. Ademar aí não aceitou uma direção indicada por Valdir Pires, pelo PMDB, sendo que a prefeitura entrava com toda a parte de professores e funcionários de apoio. Então Ademar simplesmente retirou os professores da unidade e aí o colégio Aldemiro ficou apenas com o diretor e 2 vice-diretores e não tinha como levar adiante o colégio. Naquela época ficou fechado. Naturalmente, sem diretor se funciona, em vice-diretor, mas sem professores e pessoal de apoio, impossível. Não vai. Bom, e naquela época, eu aqui, morando, nós tínhamos amigos, né, pessoas e tal, e num bate-papo no bar de Antônio Leal, Antônio de Zenaide. Sim. E nesse bate-papo estávamos eu, Antônio de Zenaide, Italino e o Baldésio. E 4 anos depois vinha a ser vice-prefeito desse município ao lado de Antônio Souza Andrade e o saudoso Ninho. Verdade. E nesse bate-papo, a gente conversando sobre o absurdo que era um colégio daquele porte fechado e os alunos em casa. E entendemos que deveríamos ir até a superintendente regional, professora Aglaia Diniz, e conversar com ela. Para nossa surpresa, eu nunca esqueço isso, ela ouviu tudo que nós tínhamos para dizer e ao final ela encerrou a conversa abrindo uma gaveta, pegou a chave do colégio, entregou a gente e disse: reabre um colégio, porque eu estou vendo aqui os professores do colégio. E aí nós fomos para tentar uma solução e voltamos com um problema sem tamanho. E aí o que fazer? Bom, o Baldésio foi ser professor, eu fui ser professor, Italino, só Antônio Leal, que à época não se sentiu muito à vontade. E conseguimos pegar uma par de pessoas da comunidade, o doutor Reinaldo, a professora Ângela, esposa de Venceslau, a professora Cacau, Nádia, uma turma muito boa. Montamos um corpo de docentes. Fernando, na oportunidade. O professor Fernando, ele já era professor do estado. Então ele só incorporou ao grupo e tal. E essas pessoas todas foram dar aula gratuitamente, sem nada, sem nenhuma remuneração. E acredite, eu tive o privilégio de fazer parte do corpo docente da primeira turma de formandos
de São Miguel das Matas, do magistério. A primeira turma de formando, que até aquela data não tinha, né, formandos, porque o colégio era um colégio recente, e eu fiz parte do corpo docente. Ele foi continuidade do antigo 8 de dezembro. É claro que era um 8 de colégio dezembro de tem primeiro grau. documentação específica, todas estão hoje na DIREC, que é o Núcleo Regional de Educação lá em Amargosa, mas foi meio que uma sequência também daquele trabalho, porque o único colégio que era ginásio em São Miguel das Matas era o 8 de dezembro, que não era nem público e nem privado, era um colégio da Igreja Católica, mantido pela população. É claro que tinha participação do poder público municipal e também da comunidade. Era meio que confessional, né? Verdade. Digamos que... E nós conseguimos formar a primeira turma de magistério do município. Quando olha para trás, você se sente orgulhoso com essa história? Muito. Para mim é um legado que eu deixo para São Miguel das Matas. Foi essa minha participação, né, nesse ato, e isso nos deixa muito orgulhosos. E os pagamentos, eles voltam, né? Eu, quando fui demitido da Cesta do Povo, também por questões políticas, porque o Valdir Pires deixou o governo para ir ser candidato a presidente da República. Sim. Né? E quem assumiu foi Nilo Coelho, era outra corrente dentro do PMDB. E já essa corrente do PMDB, como meu cargo era de confiança, né? Eu era gerente, eu perdi o emprego. E veja, quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem. Verdade. Eu iria ficar desempregado, mas seu Ninho já era prefeito à época e através de Reinaldo me fizeram um convite para continuar dando aula no Odemir, agora dessa vez. Reinaldo, que estava na oportunidade enquanto secretário municipal de Educação. Isso aí. Me fez o convite para que eu permanecesse no município, servindo a educação, sendo remunerado dessa vez, né? E eu, como já era apaixonado por essa terra, como sou até hoje, né? Afinal de contas são 26 ou 27 anos em São Miguel, permaneci e estou aqui até hoje. Já deveria ter seu título de cidadão miguelense. Não tenha dúvida. Ele é de Nazaré. A relação de Nazaré com São Miguel das Matas, ela é muito intrínseca, ela é muito... São Miguel e Nazaré meio que se confundem na história. Tu fizeste um NEB, Geografia no NEB, depois fizeste 2 pós-graduações. Me fala inclusive sobre essas 2 pós-graduações que são em áreas distintas, né? Diferentes, certo. Por favor. Eu fiz o NEB, fiz Geografia na UNEB e defendi, né, apresentei, melhor dizendo, a minha monografia, e ela é na área da estrada de ferro, as conexões existentes, né, pela estrada de ferro de Nazaré, que ela tem o ponto inicial em São Roque do Paraguaçu, passando por Nazaré, e ia terminar no sudoeste da Bahia, em Jequié, passando por São Miguel das Matas. Então, essas cidades, elas se falavam de forma muito forte, o comércio, né, tudo era muito intrinsecamente ligado. Me parece que os 2 pontos, o ponto da antiga estrada de ferro, lá, o antigo ponto Sampaio, em Varzedo e São Miguel das Matas, eram 2 dos pontos mais famosos dessa estrada de ferro. Não sei se você... Confirmo, sim, confirma essa... Confirmo, 2 pontos importantes. Um deles, o particular, que é o antigo ponto Sampaio, e o de São Miguel das Matas, que era um ponto público, né? E tinha um tráfego de mercadorias e pessoas muito intenso, muito intenso. Como é que foi esse estudo? Como é que surgiu essa ideia de estudar um pouco sobre essa estrada de ferro, que era a única via de ligação? O progresso chegava pela estrada de ferro nas cidades, naquele momento, nos idos dos anos de 1800 até, não me recordo a data, não sei se você se lembra, quando terminou a estrada de ferro aqui na região, aqui em São Miguel das Matas. A estrada de ferro na região, a supressão total, né, ela começou a ser desaparelhada, mas a supressão total da estrada de ferro se deu. O que acontece até hoje com o poder público, né? Um sucateamento, né? Vai sucateando até deixar de eximir por completo. E com a estrada de ferro não foi diferente. Primeiro que era uma política federal, a política de você retirar as estradas de ferro para colocar no lugar as rodovias. Isso é muito debatido, é muito falado, né? Nós somos um país que atende ao capital externo, né? Em outras palavras, para ser mais claro, né? Na sua plenitude. E a estrada de ferro de Nazaré, ela conectava de Nazaré a Jequié, e essas cidades todas conectadas eram cidades pujantes, cidades com um comércio próspero, e com a supressão, o que veio foi demissão,
quebra de inúmeras empresas, indústria, declínio total da economia, né? Então o que ocorre? Foi isso que me fez tentar entender, estudar, né, o porquê da supressão e o impacto na socioeconomia dessas cidades. São Miguel das Matas naturalmente recebeu, você deve ter percebido, por estar aqui em São Miguel das Matas na época morando, você deve ter percebido o quanto São Miguel perdeu com isso. Muito. Não só São Miguel, como todas as cidades. São Miguel perdeu muito, mas Nazaré perdeu como nenhuma outra. Nazaré só não perdeu o nome de Nazaré das Farinhas, que nunca produziu farinha, mas recebia toda a farinha da região. Só não perdeu o nome, né? Eu adoro falar disso, porque eu sou de Nazaré. Fala-se que é Nazaré das Farinhas, mas eu não sou barrista. Eu costumo dizer, Nazaré só ganhou a fama, porque quem produzia farinha era São Miguel das Matas, Laje, Engenheiro Pontes. Verdade. A melhor farinha é desses lugares, né? Mas o destino era Nazaré, o destino né? Era Nazaré. O maior comércio, né? Depois, o transbordo, podemos dizer assim. E era uma estação de transbordo, porque o interessante, talvez as pessoas não conheçam muito bem, é que Nazaré era estação de transbordo de mercadorias, porque de passageiros era São Roque do Paraguaçu. Era São Roque do Paraguaçu. Me fale agora com relação à Polícia Civil, logo depois. Mas mesmo antes de chegar na Polícia Civil, tu também cedeste os teus serviços à Prefeitura de São Miguel das Matas, ao município de São Miguel das Matas, mais especificamente enquanto secretário. Como é que foi aquele momento na tua vida? Que lembranças tu tens? Que aprendizado tu também lograste naquele momento? Aí eu tenho que falar primeiramente o nome de Reinaldo Sandes. Reinaldo foi a pessoa, o prefeito que me convidou para ir trabalhar com ele, né? Nós fizemos uma campanha juntos, ele foi vitorioso e me fez o convite para assumir a Secretaria da Administração Municipal. Assumi essa secretaria do ano 2002 até o ano 2004. Assumiria até o final, mas fui convocado pela Polícia Civil e tinha que me desincompatibilizar de qualquer uma atividade para assumir a Polícia Civil. Permaneci 2 anos, mas foram 2 anos profícuos, viu? Pode acreditar, 2 anos profícuos. Primeiro que trabalhar com o amigo Reinaldo Santos é um prazer incomensurável. E segundo, todos os projetos que desenvolvemos naquela época, né? Nós fizemos muitas casas populares, que eu acho que foi um legado fantástico deixado por Reinaldo. Foram construídas inúmeras escolas, como é do seu conhecimento. Escolas pequenas se transformaram em escolas médias ou até de porte grande. No momento, na referência na região, aí podemos citar a Escola da Muquiba, que teve ampliação, Escola da Cabeça do Boi, Escola da Sucupira, e a efetivação das escolas aqui na sede do município, na cidade, escolas como Miguel Couto que estavam paradas, na época Miguel Couto, hoje José Marcelino, e também a Escola Antônio Carlos Magalhães, que servia para a creche. Ela era utilizada como creche, depois passou a servir de 5ª a 8ª série, segundo período do ensino fundamental, que hoje é do 6º ao 9º ano, né? E é onde eu digo. E todas essas transformações, elas se deram num período, neste período. Exatamente. Que nós estávamos. Nos primeiros 2 anos. Nos primeiros 2 anos. Foram trabalhos árduos. Nós conseguimos também liberar muitos recursos federais, construímos inúmeras casas de farinhas comunitárias. São Miguel tem uma tendência para... Todas elas foram construídas nesse período, né? Nesse período. Depois disso, nenhuma farinha comunitária foi construída. Nenhuma outra construída. E nesse período nós construímos casa de farinha comunitária, construímos uma indústria de processamento de farinha de mandioca, que infelizmente não está funcionando como nós sonhamos. Né? Mas quem faz funcionar não é o poder público. Não é o poder público, é o associativismo. No geral, né? Claro que quem faz funcionar, o poder público, ele contribui, ele é também uma parte dessa engrenagem, mas sim, o associativismo, claro que o cooperativismo, é que faz funcionar. É que faz funcionar. E esse também é o nosso legado, né, para o município, né, ter passado num cargo elevado do município e ter contribuído para o desenvolvimento dessa terra. Eu gosto muito de São Miguel. Aquela gestão foi a primeira em que nós tivemos diretores escolares, foi a primeira em que os secretários começaram a funcionar, a trabalhar diretamente na prefeitura, porque anterior a esse período existiam secretários, existiam também pessoas que eram responsáveis pelas escolas, que não eram chamados de diretores, não eram nomeados enquanto gestores escolares, mas que não estavam nos seus locais de trabalho. E parece que nesse momento a gestão pública ela começou a se alinhar nesse sentido de você ter profissionais trabalhando nos seus locais de trabalho, não é?
Isso é uma verdade. Os secretários todos atuavam nos seus locais, porque talvez as pessoas não entendam, não consigam compreender, mas já tivemos no passado secretários que nem vinham a São Miguel das Matas, né? As pessoas compreendem, sim, as pessoas sabem, vão lembrar. Quem conhece São Miguel sabe do que nós estamos falando. Outra coisa fantástica foi, logo que nós assumimos, a transferência do pagamento dos funcionários numa agência bancária, os funcionários podendo receber os seus salários no banco, né? Isso é muito bom. No passado eu me recordo que faziam imensas filas na prefeitura e as pessoas iam receber o seu dinheiro e chegava em determinado ponto, simplesmente acabou o dinheiro. Ora, vem amanhã. Vem amanhã. E olhe lá. E olhe lá. E às vezes a pessoa só ia receber o seu salário um mês ou dois depois. E com a implantação dessa administração Reinaldo Santos, a informatização da prefeitura, nós recebemos a prefeitura com 2 máquinas de escrever. Acredite, 2 máquinas de escrever. E logo de início foram adquiridos 6 computadores, informatizou toda a prefeitura. E nós estamos falando de 2001, 2002. É, 2001, 2001, porque Reinaldo ganhou as eleições de 2000, naturalmente assumiu em janeiro de 2001. Não tem muito tempo isso, a gente não está falando dos anos 50, não. Nós estamos falando de um período recente. De 15 anos atrás. De um tempo recente. Você ainda não falou com relação às suas pós. Tu fizeste isso, a gente acabou prolongando aqui o papo e depois de fazer geografia, licenciatura em geografia, fizeste 2 pós-graduação. Uma delas, claro, que influenciada pelo teu trabalho direto e por um nome também que eu creio que você vai se lembrar, não está mais conosco, mas é o nome do direito que também te ensinaste muito e você fala sempre dele. Valfredo Tales de Amorim Souza. Esse é um papa do direito, um grande amigo, né? Alguém que me ensinou muito. Esse foi um professor, um pai, né? Na essência. Você fala com muito carinho dele sempre. Falo, né? É alguém que continua nas minhas orações, Dr. Tales. Era um sujeito fantástico e que me deu toda a sustentação que eu necessitava para fazer um bom trabalho na Secretaria da Administração. Você acha que o profissional precisa disso também, do apoio daqueles que estão não simplesmente acima hierarquicamente falando, mas aqueles que têm um pouco mais de conhecimento, oportunizar as pessoas que estão começando para que elas se sintam seguras, naturalmente deslanchem no seu trabalho? Mas falta ainda isso num pavimento público? Falta. O que eu percebo é que tem muitas vaidades. A vaidade, essa não ajuda em lugar nenhum e só atrapalha, né? Eu acho que quem tem mais, quem sabe mais, tem que ajudar quem sabe menos. E o melhor é para a fruição do próprio trabalho. O conhecimento não é privado, né? Quem trabalha no serviço público tem que entender que ele tem que estar imbuído do espírito público, do espírito de querer fazer o melhor para a sociedade. E quando você tem um ambiente com muitas vaidades, você acaba cada um puxando para um lado, fragmenta e as coisas não acontecem. E a ideia não é essa. Não é essa. No poder público se soma, se multiplica, nunca se subtrai e se divide, não é? Mesmo que as pessoas ainda façam isso, mas é preciso lembrar sempre. Bom, foi uma pós-graduação na área de ecoturismo e uma outra na área de direito penal e processual. Você já falou que o advogado Tales, quem te influenciou naquele momento, e é claro, depois da tua profissão também agora enquanto escrivão da Polícia Civil, mas é claro que eu tenho certeza que começou lá naquele período, não é? Depois só veio agregar, depois que você entrou no Estado enquanto escrivão, mas deve ter despertado naquele momento, né? Eu tenho dito que você deveria ser advogado. É verdade. Muito obrigado pelo elogio. De fato, eu acho que eu me daria bem trilhando as sendas do direito. Mas eu era professor, eu fiz geografia. No primeiro momento, a minha pós-graduação tinha que ser sequencialmente dentro da área da geografia. E eu fui para o sul de Minas, Universidade Federal de Lavras, e lá eu fiz a minha monografia na área do ecoturismo. Algum tempo depois, o fato de eu ter sido convocado para a Polícia Civil, toda a minha formação, fosse ela acadêmica ou de pós-graduação, foi pouco utilizada na minha função de policial.
E aí vem aquela necessidade de investir numa outra pós-graduação, essa em Direito Penal e Processual Penal, para me dar um melhor aparato, um melhor conhecimento na área do direito. Porque o policial civil, ele tem que conhecer bem o direito. Se você não conhece o direito, você não vai conseguir prestar um bom serviço, de forma alguma. Uma coisa que está presente no seu trabalho constantemente é essa linha educacional, esse aspecto pedagógico, podemos dizer assim, porque o pedagógico é o tratar. E você trata também, mesmo estando na área da polícia, você trata as pessoas da mesma forma que você tratava na sala de aula, da mesma técnica. É natural, é espontâneo. Enquanto militei na educação, eu aprendi a gostar de gente. Quando você milita na educação, você aprende a gostar de gente. Porque você pega uma pedra bruta e você vai levando ele e lapidando, e no final você descobre que você tem que gostar do outro para atuar no magistério, né? E como foram 17 anos em sala de aula, não tem como mais, eu posso estar onde estiver. Com jovens e adultos, né? Com jovens, oitava série de ensino médio. Então, esteja você onde estiver, você acaba levando aquele espírito de professor para onde você vai. Depois se casou com uma professora também. Com a professora Josi. A professora Josi. É a minha esposa querida, né? E tivemos um filhinho, o Theo. E vivemos hoje em São Miguel. Como é que é lidar isso? Hoje em casa, me permita, por favor, ela, professora, a gente sabe o que é que o professor leva para casa. O professor leva muito trabalho para casa. Como é que é lidar com esse trabalho dela em casa e você que não está mais na área, na sala de aula e naturalmente não leva o trabalho para casa, leva na cabeça, mas não leva papel para casa. Você está escrivão da Polícia Civil. Como é que tem sido esse diálogo em casa? Vocês conversam sobre educação? Conversamos muito. E conversamos, nos apoiamos. Agora, não posso lhe mentir, eu tenho uma sensação de perda de parte da minha esposa, porque um professor, ele leva muito... É um celibato? É o celibato. Leva muita coisa para casa. Por exemplo, ontem ela passou o domingo inteiro corrigindo provas. Só nos vimos na hora do almoço. Porque tinha que parar para almoçar. Porque se não fosse necessidade fisiológica, naturalmente não pararia, você não conseguia se ver também. Se ela conseguisse levar direto. E em se tratando de Josi, que é diferenciada, ela se entrega demais à profissão. Ela faz com muito afinco. Eu costumo dizer que ela faz mais do que os outros. Então o que acontece? A gente sente uma perda, né, do convívio, mas sabe que é por uma coisa maior. Necessário, né? Necessário. E isso é muito comum, não é? Para quem se dedica de fato, se doa. Para quem leva a sério a profissão, se dedicar mais, é natural. Existem pessoas também que por lá passam e que não deixam história. Não deixa passar, não é verdade? Ela é Josi, que também é filha de São Miguel das Matas, mas já está em São Miguel das Matas há muito tempo. Há muito tempo, me refiro já há algum tempo com relação a esse desaparelhamento do pavimento público, tu falaste com relação ao CVB e começou contando um pouco da tua história, naquele momento de alguns companheiros. A polícia hoje também tem esse falta ainda equipamento, falta ainda estrutura para a polícia, você que trabalha na polícia hoje? Todo o Estado de um modo geral, hoje passa por uma crise seríssima. Essa é do conhecimento público. O Estado de Direito, né? Município, Estado e União passa por uma crise tremenda. Essa crise é financeira e dessa crise financeira vem o desaparelhamento dos segmentos da sociedade, ideológica. E nós estamos vendo uma crise quase que sem precedentes na história, posso lhe garantir. A gente sofre em todas as áreas, na saúde, na segurança, na educação, sofre muito. E a segurança em São Miguel das Matas é bem mais sofrida, porque a gente está aí sem delegado titular, sem viatura, sem agente de polícia. Então a Polícia Civil de São Miguel das Matas hoje está bastante desaparelhada. Depois do Dr. Humberto, o Dr. Freas assumiu por cerca de 2, 3 meses, se não me engano, e depois foi até Varzedo, continua titular em Varzedo, e São Miguel das Matas ficou sem delegado. A gente pode falar de Dr. Humberto para cá, nós não tivemos mais delegado titular em São Miguel das Matas, né? Delegado titular desse período para cá, tivemos um por
poucos 4 meses, que foi o doutor Renato Fernandes Ribeiro. Esse foi delegado titular, mas só ficou aqui 4 meses. Afora isso, todos os outros Então, o doutor Freasa não chegou a assumir como delegado titular, não, né? Não, o doutor Freasa também. Pouco tempo também, muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Doutor Freasa, pouco tempo. Doutor Renato, pouco tempo. E afora isso, então, todos os outros. Roberto, a gente pode dizer que não tivemos mais delegado titular em São Miguel das Matas? Podemos afirmar. A perspectiva, você percebe? Você acha que nós teremos em breve um delegado titular em São Miguel das Matas? Boa pergunta. Eu prefiro pensar de forma positiva. E lhe dizer o seguinte: o Estado hoje ele convocou 100 delegados, mas nós sabemos que são mais de 100 municípios na Bahia sem delegados titulares. Até ontem, sem contar os que são substitutos, os que respondem para outros municípios, eram 137 municípios. Ótimo. Então, você tem 100 delegados para atender a 137 municípios. Aí vai depender muito do poder político, né, do prefeito, para barganhar, para conseguir mostrar para o governo do estado que São Miguel das Matas precisa de um delegado titular, precisa de agentes de polícia, precisa de viatura. De aparelhamento. Aparelhamento de delegacia. E é uma necessidade. Quando você fala em aparelhamento, não só é a viatura, né? Não basta só a viatura, mas equipamentos dentro da própria. Você precisa de coletes, você precisa de armas, você precisa de toda a estrutura necessária para que a polícia judiciária, que somos nós, possa de fato... a polícia investigativa. Investigativa. Ela não tem um caráter ostensivo como a polícia militar. É uma polícia investigativa que está aí para elucidar crimes. Falta às vezes papel lá na delegacia de polícia, coisa mínima assim. Às vezes a gente tem assim uma carência até de papel. Mas posso lhe garantir que quando a gente se reporta a gestão municipal, a prefeitura, melhor dizendo, a gente é sempre atendido. Essa falha não interfere então no trabalho de vocês? Não. E perguntando, a chegada de um delegado aqui, nós sanaríamos os problemas que São Miguel atravessa? Ou simplesmente a chegada de um delegado titular, nós não teríamos a solução dos problemas que a população aí indica, e me parece que às vezes ela imagina isso? É um erro. E a chegada, no dia seguinte já teríamos todos os problemas sanados. É um erro grosseiro. E é fácil de se compreender essa aspiração do povo. A ideia de um delegado é uma ideia antiga de xerife. Uma pessoa que punha um revólver na cintura e fazia justiça. Não é mais isso. Isso acabou. Né? Um delegado de polícia é uma autoridade que vai coordenar os trabalhos de polícia judiciária, certo? Alguns delegados são mais operacionais, vão à rua, mas a grande maioria, eles são de caráter administrativo. Eles atuam dentro das delegacias. O que São Miguel precisa não é como se fala um delegado. São Miguel precisa de uma estrutura para que a polícia civil possa ser operante. Se você me pergunta, e o que é que faz essa estrutura, eu vou te dizer. É delegado, agentes de polícia, investigadores, escrivão, viatura, tá? E material de trabalho, são armas, coletes balísticos e todo o restante, para que a polícia civil possa, de fato, dentro desse contexto, agir em parceria com a polícia militar. Sim. Em parceria com a polícia militar. A gente percebe que na região, quando há parceria, em alguns municípios nós temos também a presença mais forte, mais profícua da Criativa Online. A gente percebe que quando há parceria entre Polícia Militar e Polícia Civil, que inclusive diversas discussões com relação à unificação, claro que as atribuições são diferentes, responsabilidades diferentes de Polícia Militar e Civil, mas parte de um mesmo produto, todos dois têm a mesma responsabilidade, que é lidar com a segurança pública. Com certeza. É preciso compreender isso. A população também precisa compreender um pouco disso aí, né? Com certeza. E, inclusive, existe um conceito sendo amplamente discutido, que é a unificação das polícias. Né? A unificação das polícias. E eu até entendo que isso é positivo. Em inúmeros países do planeta, a polícia ela é una,
só uma polícia. Agora, dentro dessa polícia, você vai ter atribuições e responsabilidades as mais variadas, né? Tem o policial que vai para a área da investigação, tem o policial que vai para a área da ostensividade, tem o policial que vai para a área do trânsito. A Polícia Militar também tem alguns policiais que fazem o trabalho de inteligência, né? Sim, de inteligência, sim. Mesmo sendo policiais ostensivos. E mesmo sendo policiais ostensivos, eles fazem um trabalho de inteligência, são os conhecidos P2. Sim. Boa parte da crise que nós estamos vivendo é por conta dessa turbulência, essa turbulência política pela qual o país teve que passar. Isso não é bom para o Brasil, isso não é bom para o Brasil. Agora, do ponto de vista do que eu acredito, de fato, o PT ele não tinha mais condição de governabilidade. Não havia. Dilma não volta, inclusive, por causa disso. Não volta por causa disso. Fala-se em um golpe. Não há golpe. Na verdade, não há golpe. O que há é o seguinte: a sociedade organizada, ela clamou por isso. Clamou por isso, porque ela já não mais suportava ver o país sem governabilidade. O país estava como um navio desgovernado. Ora, precisava se fazer alguma coisa e foi feito, né? Então, veio o impeachment. Você percebe que esse governo Temer é um governo de transição, mas ele já dá uma nova roupagem para o Brasil. A gente já sente como se o trem estivesse voltando aos trilhos. É o ideal? Não, não é o ideal. Mas é o que se apresenta para o momento. Que resquícios esse governo ou essa instabilidade de governo a nível de Brasil se traz para o estado da Bahia, para São Miguel das Matas? Traz fortemente. Se você perceber, o PT nos colocou numa crise também sem precedentes na história desse Brasil, e estados e municípios eles vivem de fundo de participação. Verdade. O estado vive do FPE, o município vive do FPM. Tem outras siglas lá, mas o percentual é muito pequeno. O percentual é muito pequeno, de repasse é muito pequeno. O forte para o município é o FPM. E com a crise que o governo nos colocou, o governo petista nos colocou, ocorre o seguinte: uma queda na arrecadação, uma queda no repasse dos fundos para os estados e municípios. Quando não bloqueio, porque os municípios tiveram repasses bloqueados. E aí o que é que você vai ter? Qual é o contexto que se apresenta? Municípios e estados quebrados. Nós já temos estados do Brasil que já não pagam até a seus servidores, não é verdade? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul passou por isso. O estado da Bahia, por exemplo, com relação à terceirização dos profissionais da educação e voltando à questão do CRB, só para a gente também ir lembrando um pouco dessa crise, muitos municípios na região fizeram paralisações por conta desses terceirizados. São Miguel das Matas, que bom que ainda nós não temos terceirizados trabalhando, e por conta disso o Colégio Estadual do Miro das Boas não tem paralisação das aulas, não tem tido as aulas paralisadas. Mas temos. Mas são muito poucos. Eu estou falando que não compromete. Quando eu falo não tem, é que não compromete o andamento, o processo, não é? Quando você tem municípios aí que tem o total, a integralidade de profissionais que estão em serviços gerais, que são da iniciativa privada. Que bom que São Miguel das Matas, quando começou esse apoio da prefeitura, que ele tem se estendido. Isso é muito bom, né? Verdade. Porque aí é cultural, é cultural. Que bom, né? O município ele vem de uma história antiga, longa, de ceder servidores para os órgãos estaduais. Então, o Aldemiro Vilas Boas conta com servidores cedidos, a delegacia conta com servidor cedido pela prefeitura, e não fosse a prefeitura, seria muito pior. E tenho certeza que, exemplo, o Aldemiro Vilas Boas estaria também sofrendo com paralisações. Paralisações em Laje, Mutuípe, Jiquiriçá, Margosa, Santo Antônio de Jesus, Castro Alves, cidades nas quais nós noticiamos recentemente. São Miguel das Matas, que bom que nós não noticiamos nesse sentido. O que é que você pensa com relação às eleições de outubro em São Miguel das Matas? Boa pergunta. Boa pergunta. As eleições de outubro em São Miguel das Matas, o que nós vemos aí é que temos 3 candidatos, é o que se mostra nesse momento. 3 pré-candidatos até então. 3 pré-candidatos, melhor dizendo, muito obrigado. São 3 pré-candidatos e uma eleição morna. Estamos aí sob a égide dessa nova legislação eleitoral, né?
Antigamente, nesse período, já estava pegando fogo. Agora, nós sabemos que o registro de candidatura se dá, salvo engano, 14 ou 15 de agosto. Exatamente. As convenções terminam agora dia 30, dia né? 30. Já nessa semana. E os registros, eles podem ocorrer até o dia 15 dias depois. 15 dias depois. Então, o que acontece? Eu vejo que em São Miguel você não tem um candidato que diga tem uma eleição garantida, né? Nas mãos. Não temos. É fato. É fato. Então nós estamos vivendo um período assim de uma incógnita. As ausências de Manuel Alves Bonfim, que é o Teté, e do Reinaldo Andrade Santos, ambos estão impossibilitados, um por uma situação, outro por outra, de disputar o pleito. Favoreceu essa incógnita, essa interrogação nas eleições atuais? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, porque as maiores lideranças de São Miguel das Matas atualmente é o Dr. Reinaldo Santos e o Manuel Alves Bonfim, né? E como eles estão impedidos por razões distintas, ocorre que essas lideranças que se apresentam, elas são lideranças jovens, são lideranças que não estão se formando. Então até o povo não está muito bem acostumado com os nomes que surgem, por mais que sejam políticos, até que militam na política por um longo período. Mas, por exemplo, como vereadores, mas prefeito, o povo só entende dois nomes, duas lideranças: Reinaldo Santos, Manuel Alves. As pessoas votam no candidato de Teté por conta dele, as pessoas votam no candidato de Reinaldo por conta dele. De Reinaldo, né? E como o doutor Reinaldo ainda não se posicionou politicamente, então essa incógnita, interrogação continua. Está maior ainda. Tá certo, então. Obrigado pela tua atenção, um abraço, sempre que julgar necessário. Estaremos à inteira disposição. Foi muito bacana, muito proveitoso esse bate-papo. Tenho certeza que o internauta que está em casa vai gostar também, soube mais um pouco, aprender um pouco mais de quem é Vanderlei São Miguel das Matas. Vanderlei Andrade, que é professor, ressalto mais uma vez, continua educador por essência, trabalha enquanto escrivão da Polícia Civil aqui em São Miguel das Matas. Um abraço, obrigado pela atenção, viu? E obrigado pelo acesso ao Criativo Online, que eu sei que você acessa também. Ok, Magno, muito obrigado. Né? E deixar aqui também um grande abraço para o amigo internauta, né, que vai nos assistir, e lhe agradecer por essa oportunidade, né, de estar me convidando, e todas as vezes em que você julgar necessário estarei sempre à disposição. Um grande abraço.